gente sabe mais ou menos por quê. Mas, apesar de tanta notícia, nessa semana foi uma semana assim, bombástica, sobre economia, PIB, desemprego, inquérito de fake news, atuação da PF, pronunciamento do presidente e protestos nos Estados Unidos. Foi uma semana intensa, mas hoje é sexta-feira e a gente continua com fé, né, naquilo que nos move. E o que nos move, né? Nós que estamos aqui o tempo todo em movimento social, movimento sindical, movimento de mulheres, estamos aqui para dizer que a gente vai resistir e que vocês vão resistir e que nós vamos construir um mundo diferente desse que querem impor para a gente, que estão querendo fazer com que a gente acredite que é o mundo possível. Não, esse não é o nosso mundo, esse mundo é Marli, eu vou pescar. Porque hoje eu disse ao pessoal que eu não estou com a mente Fagundes, ó. É um nome fácil, né? Porque a gente já tem os Fagundes aí da nossa vida. Mas Marli Fagundes, que é uma pessoa que eu conheci e que é uma pessoa maravilhosa e que está aí no movimento dos pequenos agricultores. E temos, junto conosco, Andressa Delbos, petroleira lá do NF, do Caxias, operadora, né? E que é a nossa presidente do Coletivo de Mulheres Petroleiras. Nós vamos contar para você... Deixa o Andressa fazer a correção, não estou te escutando, viu, Andressa? Falei alguma coisa errada? Não, é que eu sou coordenadora, não sou presidente. Coordenadora, gente. Já que eu falei de presidente, já estou misturando tudo. Olha, vocês hoje vão ter que ter calma comigo. Então, olha só, a gente vai falar um pouco, cada uma vai falar um pouco desse movimento, né, dessa luta, dessa experimentação de estar sempre esperançando, né, de estar fazendo diferente, e eu vou pedir para cada uma fazer uma apresentação sobre o seu trabalho, sobre o que tem feito, principalmente durante a pandemia, mas contar uma história, né, do que é cada movimento. Eu acabei de adquirir uma cesta lá da plataforma Raízes, vou estar recebendo essa semana, que é um projeto muito bom, e eu vou começar com Anne, né, que vai nos falar um pouco da Unisol, até porque muitas pessoas não estão acostumadas, né, com a palavra Unisol. A gente está acostumada com CUT, né, com FUP, mas Unisol a gente vai estar trazendo aqui hoje. Anne, a palavra é sua, e hoje ela já me respondeu uma coisa que a gente ficava se perguntando, o que fazer com as pessoas desempregadas, né? E também eu acho que muito interessante nesse processo aí do golpe e tudo, é entender que a classe trabalhadora não são só os trabalhadores formais, e que nós todos que estamos na base da pirâmide são os pequenos empresários, os agricultores, né? Somos nós os que estamos aqui nessa base que precisamos estar todo dia lutando pela sobrevivência. Entender de que lado nós estamos. Boa noite, Anne, a palavra é sua. Boa noite a todas. É um prazer, né? Primeiro estar numa live de mulheres, para falar de mulheres, para falar de resistência e para falar de movimentos sociais, né? Então, primeiro agradecer aí a nossa diretora Cris pelo convite, né, ao Cid Petro, sempre parceiro nosso, né, companheiro de luta, da luta dos trabalhadores, né, e trabalhadoras. Meu nome é Anne Sena, atualmente eu sou a presidente aqui da Unisol. A Unisol é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários que organiza essa base de trabalhadores, que na verdade é uma base de trabalhadores em formato de organizações diferente da formalidade e de como a gente está acostumado a conhecer, né? Então, a gente trabalha muito enquanto central, muitas vezes pensa no trabalhador de carteira assinada. Então, a Unisol, ela vem nessa perspectiva de apoiar os trabalhadores que não têm carteira assinada, mas que se organizam na base, né, fazendo, sim, a sua atividade produtiva, pensando novos modelos de gestão, e aí a maioria desses empreendimentos que nós apoiamos são empreendimentos coletivos, né, gerido por mulheres, muitos deles. Nós temos dentro da Unisol 13 setoriais de atividades econômicas. Então, a Unisol nasce nessa perspectiva de organizar a base dos trabalhadores, na maioria desempregados, ou que pensam uma outra alternativa para além do capital, né, e aí nessa perspectiva, pensando atividades e fortalecimento do desenvolvimento local.
Então, a Unisol é uma entidade nacional, a gente também faz parte da direção nacional da Unisol. Ela tem, na verdade, replicada, né? Ela é replicada nos 27 estados do Brasil, e aqui na Bahia a gente tem uma base de empreendimentos filiados à Unisol, de cerca de 400 empreendimentos. Esses empreendimentos são cooperativas ou associações, temos também alguns grupos informais, né? Muitos deles organizados no campo, porque o estado da Bahia, não tem como não falar da Bahia e não falar do rural, né? É um estado predominantemente rural, 80% da nossa atividade econômica, ela se dá no campo, então a base da Unisol também está no campo, e por isso que muitas vezes a gente tem algumas interfaces com outras organizações do movimento social também, que trabalham com esse público, né? Então, para quem ainda não conhece um pouco da Unisol, a gente sempre brinca que a Unisol é muito parecida com as centrais sindicais no que a gente pode dizer de formato, né? Nós somos uma organização de representação política. Então, a gente sempre brinca que a Unisol é formada pelos empreendimentos da sua base, né? Eu sou de uma associação também que trabalha com agricultura familiar e com comercialização e artesanato, e agora estou na direção, e a gente sempre quis ter um lugar onde o movimento falasse por ele. Então, a gente criou a Unisol nessa perspectiva, né? De ser esse lugar de fala do movimento, que a gente pudesse ter as nossas metodologias participativas, que a gente pudesse construir política pública, que a gente pudesse também fazer todo o acompanhamento de outros empreendimentos, de outras pessoas que quisessem, né, buscar uma fonte de trabalho, emprego e renda. E essa foi, na verdade, o grande sonho da Unisol, que vem aí se construindo nesses 15 anos de existência, dialogando muito de perto também com o movimento sindical, porque a gente entende que representamos também trabalhadores e muitas vezes conseguimos também, de certa forma, ter esse lugar, né, do trabalhador, que ele é dito informal, mas que para nós não é informal. É um trabalhador que escolheu uma forma de gestão coletiva, participativa, solidária, associativa, e que isso é o futuro, né? E aí esse momento da pandemia nos demonstra o quanto nós vamos precisar pensar nessas alternativas e garantir ações efetivas de desenvolvimento local e desenvolvimento territorial para essas ações que são do campo e da cidade. Obrigada, Anne. A princípio, né, porque acho que a gente tem mais para conversar, nosso operador, eu não estou conseguindo abrir aqui no meu Face e acompanhar, não estou vendo a live. E aí, mas a gente vai continuar, que deve estar sendo gravado, tá, gente? Marli Fonseca Fagundes, olha, eu estou te devendo, você pode me chamar de qualquer coisa. Fagundes. Me fala um pouco do movimento do pequeno agricultor, que é um movimento que eu achei belíssimo. Eu acho que vocês são pessoas assim que têm uma organização, uma estrutura, um conceito educacional e prático teórico fantástico, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse movimento que vocês vêm fazendo. E assim, gente, eu não falei o currículo de ninguém aqui, mas a gente só tem gente top, tá? Depois eu vou dando uma pincelada, para dizer que faz a luta e faz também outras coisas, né? Porque às vezes as pessoas param porque não acham que ou faz luta ou faz outro tipo de atividade, e eu vejo que as pessoas já conseguem fazer e achar que isso é muito importante, porque isso depende do nosso desenvolvimento e a nossa sobrevivência. Então, Marli Fagundes, eu vou passar para você a palavra. Fique à vontade. Tá bem, boa noite a todos e a todas. Que bom, né? De fato, não tem nem palavras para dizer a importância que é nós mulheres estar aqui nesse momento, fazendo essa prosa, né? Esse bate-papo e expor aí, nesses tempos que estamos, as nossas organizações, né? Para seguir aí as batalhas. Então, como a companheira Cris já falou, eu sou Marli Souza Fagundes, eu faço parte do MPA, Movimento Pequenos Agricultores,
hoje atuante em 19 estados do Brasil. A gente aí nasce pela necessidade, né, ali em 96, de ter aí um campo que seja beneficiado das políticas públicas, afinal o governo está para gerir e não para deixar de lado essa necessidade ali por volta de 96, Rio Grande do Sul, e vamos espalhando aí pelo Brasil e aqui no Nordeste, né, especificamente aqui na Bahia também. Ali em 99 e 2000, a gente nasce por aqui também pelas lutas e as pautas necessárias por conta da falta mesmo de políticas públicas para a população camponesa, né? Então, o MPA, ele, na sua história, né, como a boa parte, né, das organizações, nasce por uma necessidade e vai se forjando, né, no sentido mais político e estratégico, conforme seus passos. Então, a gente foi se dando aí esses passos, a gente se organiza, né, nos grupos, né, e nas comunidades de pequenos agricultores, e que boa parte deles também sem terra, né, então não dá para aprofundar aqui, mas enfim, a gente sabe que o campesinato, ele é expropriado, né, dos meios de produzir, né, principalmente a terra, enfim, aos subsídios necessários. Então, no meio dos pequenos agricultores e agricultoras, dos povos da terra tradicionais, há uma negação dos direitos, né, do acesso ao seu modo de viver, né. E aí a gente está vendo hoje em dia o quão isso também está se fortalecendo mais, né, e a gente com esse desafio enorme cada dia. E a gente também tem dentro do movimento essa organicidade, né, aí já apresentou as companheiras do setor de gênero, de juventude, nós também temos essa organicidade, né, para conseguir dar passos unidos, mas compreendemos que os setores, eles têm que ser também fortalecidos no âmbito de suas propostas para seguir aí, vamos supor que contemplando as demandas, né, em geral, e é importante essa parte da organicidade, né, da gente, e aí a gente segue aí nesse caminho. Mais recentemente, em 2019, e aqui na Bahia, que tem sido de grande importância, inclusive se a gente traz isso para os dias de hoje. Então, um pouco, esse panorama um pouco geral aí da nossa organização. Nós, mulheres aqui, também temos aí um compromisso com a soberania alimentar, que ela é fundamental, e o alimento, ele é o elo que nos liga, né? E aí, diga-se de passagem, nos liga não somente no sentido do alimento, como a gente às vezes simplifica, mas o alimento e todos os seus princípios e valores nele colocados, né? Nessa relação agroecológica, né? Da não exploração, né, do não trabalho escravo, né, da solidariedade, da coletividade, enfim. Então, esse alimento embutido que permite essa aliança em tempos de pandemia, mas que também dialoga para passos que a gente precisava dar e precisa dar, fortalecer, porque a gente sabe que a gente vive num mundo em que há as contradições, né? Mas é um pouco, brevemente, trazendo o foco aí para a gente nesse momento aí de prosa. Marli, me contaram aqui, ó, que você é violeira. Me contaram aqui que você é violeira. Se eu soubesse, tu tocava aqui no final do programa. Olha! Diretora de formação. Formada em assistência social. 70%, né, Marli, de toda a alimentação hoje consumida no Brasil é fornecida pelos pequenos agricultores, né? Então, quando a gente fala de soberania alimentar, numa época de pandemia, essa movimentação, esses pequenos agricultores garantem a diversidade alimentar, né, a nutrição, uma nutrição com menos agrotóxico, com mais diversidade, porque não tem as monoculturas, né, do agronegócio, que é pop, mas que está enchendo a gente de uma série de
agrotóxicos e outras consequências. Mas, assim, agora eu vou passar para a Andressa, e depois a gente faz um bate-papo de novo, mais uma roda, e ver o que o pessoal está falando aqui, tá bom? Andressa, Coletivo de Mulheres da FUP. Fique à vontade. Você está escutando? Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Tudo bom, Cris? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar você, pessoalmente, pela condução de todas as lives que eu tenho visto. Você tem conduzido super bem as lives. Em segundo lugar, o Sindicato Bahia, que é um sindicato parceiro, e essa iniciativa do Cara a Cara eu acho muito boa. Não são todos os sindicatos que fazem, os sindicatos petroleiros, e eu acho muito legal essa oportunidade, né, de estar fazendo esse bate-papo com pessoas tão diferentes, né, de organizações tão diferentes. A gente não tem essa chance de fazer esse bate-papo sempre. Falando um pouquinho sobre o coletivo de mulheres... não, desculpa, me apresentar um pouco melhor. Eu estou coordenadora do coletivo de mulheres petroleiras da FUP há um pouquinho mais de um ano. O coletivo ele foi formado, quer dizer, foi pensado em 2011 num congresso nacional da FUP. Nesse congresso, como todo congresso da FUP ocorre de 3 em 3 anos, existe uma eleição onde é eleita a diretoria da FUP. E, em 2011, as mulheres que estavam presentes no Congresso, as poucas mulheres que estavam presentes, que a gente tem trabalhado, né, desde do início desse processo. A categoria petroleira é uma categoria majoritariamente masculina, somos cerca de 16 a 17% de mulheres no sistema Petrobras só. Então, ter um coletivo de mulheres estruturado não é pouca coisa, estruturado, ratificado em congresso. O coletivo ele foi criado numa plenária. Ainda hoje, desde 2012, quando foi dentro dos sindicatos, na última eleição da FUP, nós conseguimos eleger a quantidade de mulheres maior do que a quantidade de mulheres da base. Então, o nosso pleito é que a representatividade que a gente tem na base seja a mesma da direção dos sindicatos e da federação. E, na última eleição da FUP, a gente conseguiu ultrapassar um pouco esse percentual, e somos 8 mulheres na direção da FUP, contando titulares suplentes e conselho fiscal, né? É importante a gente estar falando aqui que não é exatamente um movimento identitário, né? O movimento feminista ele não é exatamente identitário, o nosso também não. E o que as mulheres buscam, né? Participando do movimento sindical, participando da federação, a gente lançar um novo olhar, não é só, né, ocupar o espaço, é lançar um novo olhar sobre o sindicalismo, é avançar nas pautas de gênero, é avançar nas pautas que dizem respeito à família e avançar na libertação das mulheres. Quando a gente pleiteia, por exemplo, o aumento da licença paternidade, a gente está lutando para que homens e mulheres tenham, de uma certa forma, sejam mais iguais no tratamento das crianças, dos filhos, e consigam se dedicar ao trabalho da mesma forma, entendeu? Você está reduzindo, de uma certa forma, a diferença que existe na sociedade. É isso que a gente está buscando com o movimento de mulheres petroleiras. Obrigada, Andressa. Lembrando que, como a gente fala assim, a gente tem um pouco de mulheres a mais do que na base, né? Vamos pensar o seguinte, e eu estava fazendo essa análise.
nós somos representantes das trabalhadoras petroleiras, porém, a gente tem uma função, talvez uma missão, de ser representante de 52% da população brasileira. Então, quando a gente chega nas instâncias políticas, né, e que essas instâncias começam a fazer movimentos, esses movimentos precisam ter uma representatividade cada vez maior, e a gente não olha só para essa base, a porcentagem, porque a gente vai olhar para uma base ampliada, né? Quando a gente vai falar sobre feminicídio em sindicato, né? Então, para falar sobre isso e pautar e dizer que a gente vai fazer um cara a cara sobre violência contra a mulher, a gente tem que ter um número de mulheres que concordam, sentindo e passando, né, sabendo o que é ser mulher. Então, eu acho que essa cota baseada só na base, hoje ela já não representa tanto, ela precisa representar uma sociedade inteira. E acho que a gente começa, eu estava assistindo a live da FUP sobre racismo nesse instante. E o cara fala assim que a gente tem que começar a estar no nosso século. E estar no nosso século é a gente querer a cota, não faz não, porque somos 52% da sociedade. Então a gente está tudo justo, tudo certo. E aí eu estava conversando com a Anne, ela estava me falando de uma coisa que a gente sempre, nos congressos, né, a gente falava o que faz para unir as pessoas que estão ficando desempregadas. São muitos desempregados. Os sindicatos, eles representam os trabalhadores formais, mas a gente tem um número de desempregados alto. Salvador é uma cidade que tem um número de trabalhadores informais imenso, né? A maior parte da população é de trabalho informal. E agora, nessa pandemia, a gente vê essa situação. Então, assim, como é difícil lidar com essas desigualdades que já existiam, mas que agora ficou tão pronunciadas, né? E começou a intervir na vida de todo mundo, até de quem estava achando que estava lá no seu trabalho, ou quem era grande empresário. Ele começou a ver que a gente virou uma rede única, né? Onde está todo mundo coligado. Então, eu queria perguntar, assim, fazer uma reflexão, né, sobre, a gente tem aqui a plataforma operária e camponesa, que é uma ligação, né, desse trabalho, né, do trabalhador da indústria, né, com os camponeses, e que aí a gente defende energia, alimento, água, soberania, e a gente tem a Unisol, que faz esse outro link com os trabalhadores, né, do ramo autônomo, dos MEIs, que não deixam de ser trabalhadores, que não deixam de estar na mesma condição do outro trabalhador, em termos de direitos que são agora retirados, né, de situações difíceis, né, e a gente tem a questão da Petrobras, com diminuição de postos de trabalho, nós já fomos 80 mil, hoje estamos em 44 mil, mais ou menos, diretos e indiretos, muito mais, eu acho que é 4 vezes mais, se eu não estiver enganada, alguém me corrija os dados. Então, assim, fechamento de base da Petrobras, a venda da nossa soberania energética, que isso conta muito para um país sobreviver, principalmente numa crise como essa, e aí a gente tem a discussão do preço do gás. Sobre a perspectiva de cada uma de vocês, como que vocês estão vendo esse momento e como nós estamos nos movimentando para dizer à sociedade, nós estamos aqui, estamos fazendo a defesa dos direitos de vocês, estamos sendo solidários, estamos querendo um Brasil diferente. Como é que vocês estão vendo isso? Fiquem à vontade, quem quiser começar, pode tomar a palavra. Esse momento ele não nos é favorável de maneira alguma, né? Desde o golpe de 2016 é só ladeira abaixo, usando português bastante claro. Mas, assim, os sindicatos petroleiros vêm lutando contra a privatização desde sempre. A gente entende que a soberania é uma coisa que não se negocia, né? O nosso desenvolvimento do país, a Petrobras tem que ser usada como motor do desenvolvimento do país, assim como as outras empresas públicas. O petróleo é um recurso energético, é um recurso estratégico, é um recurso estratégico que tem que ser usado para a educação, para a saúde, tem que ser usado para o desenvolvimento da nação, para a geração de emprego. Agora, após o governo Temer em diante, que a gente teve uma aceleração no processo de privatização,
E culminando agora com o Bolsonaro eleito e o fechamento das fábricas de fertilizantes, inclusive a Fafem aí da Bahia, a Fafem do Paraná, a Fafem do Mato Grosso, a Fafem Sergipe, a gente passa a ser completamente dependente da importação de fertilizantes no país, que é um país exportador um país de agronegócio, é um país exportador de commodity, enfim. E somado essa luta contra a privatização que a gente tem que fazer para garantir recursos para o país e para o desenvolvimento, para a geração de emprego, a gente também tem feito o trabalho social durante a pandemia. Tem feito ações de distribuição de gás, ações junto com os parceiros, distribuição de máscaras, de alimentos. Enfim, o movimento sindical não está descolado da realidade do país, né? A gente entende que todo sindicato tem que ser um sindicato cidadão. A gente está inserido na sociedade e tem que contribuir para que essa sociedade seja benéfica para todos nós. Eu queria só dar uma boa noite aqui para os nossos... Deixa eu ver se estou... Para os nossos internautas. Tem Noélia Barroso Filha, que por sinal minha irmã, está nos assistindo também aqui. Natilde Souza, colega lá da Petrobras, da refinaria, aposentada, recente. Átila Barbosa, nosso diretor de formação, esteve aqui. Leila Santana, do MPA, é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma incentivadora, é um exemplo. Leide Amora Santos está dando boa noite, mulherada retada. Leila Santana mandou um abraço para Marli Souza Fagundes, Anicena, Cris e Andressa. MPA Bahia, as mulheres camponesas presentes. Leide Amora, Dali Marli. Tem torcida, viu? Denis Teixeira, Aliança Camponesa e Operária. Romário está aqui, Lebarmin. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Isso é verdade, né, meninas? Júnior Santos, meu sobrinho, está aqui. Eduardo Peters, seu esposo, família aqui tem que estar presente. Léo Márcio Silva, que deu uma aula ontem maravilhosa no outro cara a cara. Debate necessário, parabéns às lutadoras. Romário disse que Plano Camponês, Aliança Camponesa e Operária por soberania alimentar. Então, Ana, dê boa noite aqui. Eu estou muito feliz com sua participação, viu, Ana? Então, a gente continua, né, com Anne. Assim, antes de falar um pouco do que a gente está fazendo, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre o cenário, né? A gente tem um momento onde as pessoas falam de uma crise do capitalismo, que, na verdade, se a gente for olhar para isso, o capitalismo sempre teve a sua dinâmica, independente de momento, e que sua dinâmica era a exclusão de trabalhadores, né? Então, essa questão do exército de reserva, de ter as pessoas desempregadas, é uma prerrogativa para que o capitalismo ele continue. Esse é o formato dele, né? É a mão de obra precarizada, ter uma demanda, ter um exército de reserva para que ele possa sucatear o trabalhador. Então, é um debate de classe. Então, se a gente for hoje avaliar o processo de pandemia que está acontecendo no país, o sistema que o capitalismo mais se absorve, que é o especulativo, continua de vento e popa. Os bancos estão funcionando muito bem, e obrigado, né? Todo mundo numa necessidade emergente de precisar de crédito, de ações, e os bancos estão aí dizendo que estão dando a mão a todo mundo e ajudando todo mundo nesse momento de crise. Então, o capitalismo não está em crise. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa avaliar e deixar muito claro aqui. O que nós temos aqui é uma disputa de classe. Esses movimentos sociais, eles sempre tiveram muito claro na vida deles o processo onde a classe dominante, ela precariza a classe trabalhadora, e para isso ela garante o lucro dela. Então, o formato da economia popular solidária, que é o movimento onde a gente milita, é mostrar que o trabalhador, ele não é só o detentor da mão de obra, mas também dos seus meios de produção. Então, ele pode ser o dono dos meios de produção, ele pode gerir o seu próprio negócio, ele pode garantir a sustentabilidade do desenvolvimento local em uma lógica totalmente diferente dessa imposta pelo capital.
onde as pessoas estão ali para explorar alguém. E no nosso caso, não, é para construir uma gestão coletiva onde todo mundo é dono dos meios de produção e donos da sua mão de obra, garantindo uma gestão coletiva, uma ação sustentável, porque os princípios do movimento de economia solidária é que a gente tem a sustentabilidade, então a gente tem uma relação muito direta com a questão do meio ambiente, na questão da agricultura familiar e não do agronegócio, na perspectiva da agroecologia e não do agrotóxico pelo agrotóxico, né? Então, é todo um debate de fundo que traz para dentro da sociedade uma disputa de classe, né? Uma disputa de narrativa. Então, o movimento cooperativista, muita gente às vezes tem um pouco desse olhar um pouco preconceituoso, porque a gente sabe que existem sim cooperativas que, na verdade, a gente brinca muito que são as chamadas copegatos, que são criadas muito mais para precarizar a mão de obra do trabalhador do que realmente para empoderá-lo e colocá-lo na narrativa de organização social, né? Mas o nosso modelo de cooperativismo solidário é esse, é de construir um modelo onde o trabalhador ele tem os meios de produção e o meio de trabalho, né? Onde ele consegue ter uma incidência direta na sua realidade, onde ele é protagonista do debate da política pública do seu território, da sua comunidade. A gente, quando falou no início que a gente atua em vários segmentos, para vocês terem ideia, aqui na Bahia, os 2 maiores segmentos que a Unisol atua é a agricultura familiar. Então, a gente tem muitos empreendimentos de agricultura familiar dentro do território. Então, as nossas ações com esses empreendimentos é não só montar as unidades produtivas, as unidades de beneficiamento, a organização para a gestão dessas pessoas, ajudar no suporte da questão jurídica, contábil, fazer todo o debate da comercialização, do PAA, do PENAI, né, da aquisição de saneamento básico, de estrutura para essas organizações, mas é pensar que movimento é esse que nós queremos criar, né? Que discurso é esse que nós queremos mostrar para a sociedade. Estamos falando tanto de solidariedade no momento de pandemia, uma coisa que a gente já discute há tanto tempo enquanto movimento social, né, que a porta de saída da crise sempre foi por movimentos autogestionários, as organizações em redes, os formatos de pensar a produção a partir da sua sustentabilidade, sem afetar o meio ambiente, garantindo esse equilíbrio harmônico entre a produção, a comercialização e a questão do meio ambiente. Então, todas essas narrativas já estavam sendo colocadas. Para nós, esse momento, ele é importante por um motivo, sabe, Cris, Andressa e Mavi? É um momento de dar visibilidade a essas políticas. Então, a gente tem construído, nesse momento, mostrar para a sociedade que isso já estava aí, isso não é um modismo de crise, isso não é um modismo pós-pandemia, isso é um modelo de desenvolvimento econômico sustentável que vai garantir, sim, a reprodução da vida e a manutenção dessas pessoas. Milton Santos já falava lá atrás do chamado circuito inferior da economia. Quantos de nós que moramos na periferia temos pessoas que moram do lado da nossa casa que vendem geladinho, e que cria filhos vendendo geladinho, e que vende o acarajé, e que tem os restaurantes familiares, e que tem o debate ali da merceariazinha, e isso vai reproduzindo a vida, anos e anos, criando os filhos. Então, essa economia, ela já existe, ela está aqui, só que ela é invisibilizada o tempo todo, né? Porque o capital precisa mostrar o grande negócio, né? E esse lugar onde a periferia se organiza, se constrói, se fomenta enquanto ação, e que muito deles são de mulheres, porque nós, mulheres, o desemprego em Salvador, e aí eu vou falar um pouco de Salvador, porque eu acho que é importante, ele tem cara e ele tem cor. Uhum. Então, ele tem gênero porque é de mulher, e ele é negro. Então, ele tem um recorte muito claro, né? Então, são essas mulheres que são totalmente descoladas da possibilidade de ter um emprego, de ter uma seção produtiva, que muitas vezes tem a tripla jornada de trabalho, que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar da casa, do marido, enfim, e que não consegue ter acesso. É nesse lugar do movimento de economia solidária, de economia popular, que ela consegue realmente se ressignificar, ela consegue colocar a força de trabalho dela, a sua forma de gestão de organização em prol da sociedade.
Então, eu vejo esse momento de pandemia como um momento da gente perceber o que já está aí sendo construído, o que o movimento, o MPA tem feito dentro das suas bases, o que o MST tem feito dentro das suas bases, o que as outras centrais, Unicapes, Concrab, né, Unicatadores, essas organizações sociais já têm atuado nas suas bases. Esse é o modelo de desenvolvimento do país. O país precisa olhar para isso como uma porta de saída, né? E de saída e de reconstrução de uma sociedade. Porque se você avaliar, a gente não está discutindo só o recurso, né, o trabalho e o financeiro, mas a gente está criando também uma narrativa de sociedade diferente, onde eu me preocupo com o que eu como, e aí eu garanto a segurança alimentar, onde eu também me preocupo com o que eu visto, e aí eu garanto que os empreendimentos, as costureiras de bairro, elas possam ter uma possibilidade de inserção produtiva, onde eu me preocupo com o futuro das crianças, porque isso também é educativo, a criança pensar que existe modalidade de trabalho e que não é só a formalidade, que é o único viés, né, de possibilidade no Brasil. Eu posso me tornar uma unidade familiar, eu posso constituir uma cooperativa, eu posso criar uma associação, e tudo isso pensando no outro, né? Porque o nosso trabalho tem uma incidência no outro. A responsabilidade do que eu faço aqui é com o outro também, com o desenvolvimento do outro. Então, eu vejo esse momento assim, como uma oportunidade de a gente dar visibilidade a essa plataforma, de que a gente possa dizer para quem está desempregado que existe, sim, outros modelos de organização para o trabalho, e que esses modelos, eles não só serão fruto de trabalho, emprego e renda, mas também de cidadania, né, e de construção realmente de um desenvolvimento local, porque se a gente conseguir que os bairros consigam se organizar para fazer seu desenvolvimento local, que os territórios consigam, que os municípios consigam, Cris, a gente vai sair dessa crise muito melhor, com muito mais propósito, com muito mais questões, com muito mais formulações, com muitos modelos, porque já está acontecendo, né? Isso está aí. Só basta as pessoas querer ver, construir e apoiar. E as mulheres, como diz aí nosso companheiro, quando uma mulher se movimenta na base, principalmente uma mulher negra, né? Quando ela se movimenta na base da pirâmide, já dizia lá a nossa companheira, né? Tudo se movimenta, porque é sempre nós que estamos lá na base da pirâmide com todas as dificuldades. Então, quando uma mulher negra ela sai do seu lugar de fortalecimento e criando empoderamento em outras mulheres, com certeza a base toda da pirâmide se movimenta e a gente consegue crescer e desenvolver. Puxa, eu fiquei aqui só escutando essa belíssima fala da economista social, viu, gente? E aí eu queria dizer que eu estava dando uma olhada, olha como vocês conversam, né? Como a gente conversa mais ou menos a mesma fala. Aí eu estava olhando no site do MPA e estava lá, 28,9 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Mulheres que fazem gestão e cuidar desse desgoverno. Então, nós estamos falando da mesma coisa, estamos querendo buscar as mesmas soluções. Quando a gente fala dessa reestruturação, né, dessa autonomia, talvez que a gente diz, autonomia, autodependência, interrelações que vão fazer com que a gente faça uma revolução, mas para isso a gente ainda precisa, né, de um recurso que, infelizmente, é do Estado, né, e a gente precisa entender que a gente precisa de uma consciência social e do que é o nosso papel, do que é a nossa força como cidadão, né, como eleitor, como formadores de opinião, e como a gente pode atuar no campo da educação e das ações, para que não aconteça o que a gente está vendo, né, sobre as fake news. Pois não. Você falou aí da subsistência, queria dizer que as quituteiras, as negras africanas pagaram muitas alforrias vendendo quitutes, né? Então, isso já é uma forma de resistência, ancestralizada, que a gente tem. Marli, fique à vontade. Pronto. De fato, a gente vai conversando e vendo as nossas... que estamos unidas. Então, esse desafio que a Anne traz, que é importantíssimo,
isso nos une, né? E nos desafia a unir cada vez mais, porque realmente é um desafio numa sociedade capitalista em que os valores são desvalores para o que a gente quer construir, e é contra a maré, como diz aquele ditado, né? Remar contra a maré. E aí, dentro disso, estamos nós, mulheres, numa sociedade capitalista, patriarcal, racista. Se a gente traz para o Brasil, isso é muito forte, na Bahia nem se fala, né? Então, isso dói na gente saber que é uma realidade que requer de nós uma vida, né? E uma morte, por que não dizer assim? Porque a morte não a matéria em si, mas os ensinamentos e os assassinatos, enfim, de vários lutadores e lutadoras nos permitiram estar aqui hoje, continuando essa batalha, que ela não é de hoje, né? E quando a gente traz sobre esse tema, né, a experiência das mulheres, né, do campo e da cidade, nas suas diversas formas, resistências, ela, nessa pandemia, e eu estou em total de acordo aí com a Anne, né, ela se evidencia mais, né, porque é isso, né, as ações provocam reações que às vezes estão ali camufladas, ou, de fato, como estamos aí num processo hegemônico difícil, elas também fica difícil de ser explicitada pela própria natureza do capitalismo de nos abafar, né? Então, esse momento, ele requer de nós ainda 2 passos, não é mais um passo, não é 2 passos, né? Por ter essa oportunidade, diga-se de passagem, um pouco dolorosa, aliás, muito dolorosa, mas, ao mesmo tempo, a gente vive aí um movimento de contradições, né? Essa sociedade, as nossas relações, elas são contraditórias, ao mesmo tempo que alguma coisa é ruim, tem algo de bom, né? E aí, entenda o que eu quero dizer, né? Então, no sentido de que requer de nós uma reflexão e profundidade nos nossos passos, né? Um olhar para além das aparências, né? Por que que a gente, na pandemia, está vendo falar do aumento de feminicídio? Não é o aumento propriamente dito, é explicitar aquilo que já está arraigado há séculos, né? E isso traz esse desafio cotidiano, né, para as mulheres, e, ao mesmo tempo, esse desafio cotidiano para a classe trabalhadora em si, tanto no campo como na cidade, de superar esses desafios. E aí, externos, porque tem uma relação interna, mas vem externamente aí para a gente engolir essa relação destruidora, né, das pessoas, de coisificação das pessoas, e isso requer de nós aí essa.
bom. Mas eu acho que E aí a gente vai tá falando aí nessa, para ver. já voltou, né? Enfim, eu já me perdi aqui, que eu sou boa de me perder, né? Mas, assim, essa solidariedade, né, que a gente fala, ela é solidariedade de luta e de direitos. Bem, já foi antes e vem tentando reforçar essa relação solidária. Congelamos Marli. Marli, você está congelada. A gente está vendo você aqui, não. Mas assim, ó, gente, enquanto Marli não volta, eu concordo que a gente está fazendo todas essas ações voluntárias, mas essas ações voluntárias, elas... Oi, voltou. Você está congelada. Tá bom? Tá, agora tá. Tá. Tinha caído aqui. Enfim. E aí, esse desafio que a gente tem, né, de seguir aí essas relações e produzir saudável, continuar aí essa caminhada que não é também de hoje, e em parceria cada vez mais forte. Uma questão que também a gente acha importante estar frisando é que as ações, né, direcionadas a esse tempo de pandemia e de solidariedade, enfim, e de luta para que os direitos, que inclusive perdemos, né, Anne e a companheira Andressa aí, Cris, perdemos muito aí, e aí, diga-se de passagem, referência ao campo e à cidade. Então, alguns que perdemos e outros que estão aí defasados, sendo aí camuflados para que não sejam implementados, essa luta, ela continua e hoje mais forte do que nunca, né, para a gente fazer aí valer a vinda de forma justa dos nossos direitos, né, já que deveres para nós é o que não falta, né, deveres que nem nosso não nos falta. Então, a gente precisa aí continuar aí unindo forças nessa batalha. A experiência aqui na Bahia para nós, e aí a gente também tem ganhado muito, aí de quanto alimenta a nossa organicidade, a nossa organização, né, a nossa linha de atuação, porque muita coisa que a gente pensa estrategicamente, né, precisa dar passos concretos, mas o pensamento está lá e o passinho a gente está dando por cá, e hoje a gente vem realizando aos poucos alguns desses passos importantes ligados aí à comercialização, né, que essa relação, ela é historicamente difícil entre nós que produzimos e as pessoas que precisam desse alimento não envenenado, mas saudável. E aí, no meio desse campo, a gente tem o agronegócio e essa lógica capitalista de lucro, né, em que não se importa com a vida do ser humano, muito menos das mulheres. E esses passos que a gente deu, eles têm sido fundamentais, né? A entrega das cestas, aqui na Bahia, mais de 16 toneladas, né, a partir da campanha nacional, Mutirão contra a Fome, né, a nível nacional, e aqui na Bahia a gente está aí dando esses passos com a parceria. Quando a gente fala a gente, é a partir dessa aliança, não fazemos nada só, nós sabemos que não existe, né, passos que se dê só, né, e se você der um passo só lá na frente, você acaba sozinho e morre, né, porque sozinho ninguém consegue viver. Então, esses passos, né, e a experiência que a Cris já trouxe para nós dos raízes do Brasil, né, começamos ali no Rio. Ali atrás. Ali, e aqui na Bahia também dando esses passos importantes, e a contribuição, inclusive de quem ali solicita as cestas, está sendo fundamental. E a gente sabe que movimento é assim, né? A gente vai tentando armengar aquilo que nos é negado, né? Então, armengar, tentar fazer aquilo que a gente deveria ter já as condições de fazer.
mas uma pessoa tem que se virar em 10, em 20, em 30, aí não é só no MPA, aí você não me deixa mentir. E a gente vai levando aí essa luta. E aí, esse passo importante aqui na Bahia, especificamente, ele tem rendido para nós também as reflexões para o que a gente precisa, né, seguir, os desafios que temos. E aí vai desde fortalecer ainda mais, né, Anne, a nossa unidade, né, ela é fundamental, sem ela é o eixo, a gente não anda, fortalecer isso. E aí quando a gente trata das mulheres, aí a gente fortalecer esse elo, essa luta... Congelaste, Marli. Eu queria dizer, assim, que a gente está vendo que é bastante coisa, né? A gente poderia falar várias lives, porque aqui são 3 processos que precisam andar juntos, mas que têm suas especificidades, mas a gente forma uma rede que é para conseguir essa soberania que a gente fala, que é a autonomia de um povo, que é o direito de escolha, né? Que é a democracia, e que esses dias a gente tem ficado assim perplexo, boca aberta, estou errando o nome, o sobrenome, eu não estou sabendo o que é que eu estou dizendo, né? Estou tentando respirar e centrar assim, para poder a gente continuar e seguir, dizer que a gente tem muito, agora a gente ainda tem mais o que fazer, né? Além de tudo que a gente já fazia, e aí a gente começa a falar mulheres em luta, a gente está vendo Dilma aí de volta nas lives, né? Dizendo tudo aquilo que a gente poderia ter dito antes, mas que infelizmente a gente não tinha a maturidade do que precisava ser feito, né? E aí 30%, né, de eleitorado ficou indeciso, sem saber o que fazer. E esses 30% hoje não são caros. E eles estão entre os microempreendedores, eles estão entre os médicos, advogados, os liberais, que não estavam entendendo o que estava se passando e que hoje eles podem ter certeza que nós somos a classe da base da pirâmide, que precisa todo dia estar reforçando e fazendo movimento em prol dos nossos direitos. E aí, quando Marli fala do que eu escolho para comer, do que eu escolho para vestir, eu estou financiando, né, o que vai ter retorno para mim. O sistema financista recebeu um investimento enorme desse governo, né, que não chegou ainda para os pequenos. Sim. Era R$200, né, para as pessoas desassistidas, e com muita luta dessas pessoas que a gente ainda acredita, chegamos a 600 e 1.200 para a mulher, que até dentro desse movimento todo que está aí, acho que foi uma grande vitória para a atual conjuntura. E assim, gente, ele está dizendo assim, passa a boiada nas leis. Eles estão dizendo assim, passa as boiadas nas leis. O Covid está aí matando, as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, estão passando fome, passa a boiada nas leis. E aí estão vendendo ativos da Petrobras, né? Estão mudando as leis ambientais, mexeram nos direitos trabalhistas ainda mais, porque eles flexibilizaram tudo e a gente não sabe. E para o microempresário também não chegou o que tinha que chegar ainda. Algumas empresas micro que também são responsáveis, pelo menos aqui em Salvador, pelo emprego, né? Na área de serviços, elas estão sofrendo bastante. Então, a gente está chegando mais ou menos 1 hora de live. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações. Eu ia pedir para a Marli cantar, mas é o seguinte, Marli, geralmente, meu filho canta no final da live. E aí, dessa vez, a gente teve, dia 25 foi o Dia da África, dia 28 ontem, não foi o Dia da Saúde da Mulher. E saúde da mulher tem a ver com alimentação, a gente não está falando nada que não tem a ver com o emprego, a gestão, né, os cuidados que ela tem que tomar com a família. A mulher petroleira que está lá na frente de trabalho, né, são serviços essenciais, considerar serviços essenciais. Estamos indo para a fábrica, estamos tendo que lidar com as estruturas e trabalhar com a parte de segurança, assim como os outros também trabalhadores que estão, né, e alguns até sem opção do que fazer para sobreviver. Então, dentro dessa perspectiva, eu vi 2 coisas que me chocaram
E a gente tem a questão lá nos Estados Unidos, né, do George Floyd. Nós temos o João Gabriel. João Gabriel, aqui no dia 14. E aí eu lembrei de muita coisa, assim, é aquela música de Caetano, pense no Haiti, o Haiti é aqui, a África é África em tudo quanto é lugar. A diáspora, negro é negro em tudo que é lugar do mundo, como todos os imigrantes, né, as minorias. Né? E, infelizmente, ainda os negros continuam sendo, assim, a primeira, digamos assim, os primeiros que sofrem. E as mulheres negras, as primeiríssimas, e a juventude negra. Mas, enfim, por causa do Dia da África, meu filho gravou um vídeo, e aí no final eu pedi para tocar o vídeo. Mas se Marli quiser, na fala dela, cantar um trechinho de uma musiquinha feminista, que eu sei que ela escreve, a autora, compõe, eu vou ficar feliz. E assim, meninas, vocês fazem as considerações finais e a gente vai finalizando com a esperança de que a gente ainda vai continuar nos movendo e transformando, né? Porque segundo a teoria da física, a gente precisa fazer atrito. E atrito, mesmo pequeno, um dia ele para, essa bola que a gente não quer que continue rolando. Fiquem à vontade, vamos dar 5 minutinhos, 3 minutinhos, né, para as considerações finais. Então, deixa eu fazer logo minhas considerações finais. Assim, primeiro, na verdade, eu queria falar um pouco nesses 3 minutos finais e fazer também um convite, né, a todas as organizações do movimento social. E no dia 15 de março a gente fez uma frente de resistência no Estado, né, em prol ao enfrentamento do Covid-19. A MPA é uma das organizações que está lá com as 114 organizações do movimento social no Comitê Popular Solidário da Bahia. Esse comitê ele tem uma diretriz de criar uma grande rede de proteção social, então a gente também é um canal de comunicação para toda a população, explicando sobre a questão do Covid, de como é que está sendo as questões das OMS, das secretarias estaduais, todo o debate mesmo de prevenção e de apoio, né, e monitorando também esse público todo na Bahia, com auxílios de comunicação, enfim. Além disso, nós também criamos, a partir desse comitê, uma rede de produção de serviços. Então, tem um monte de mulher lá fazendo máscara, um monte de gente se organizando nas doações. Então, o movimento sindical fez uma grande parceria no 1º de maio com o Comitê Popular Solidário, onde teve a arrecadação de 6 toneladas de alimento e que conseguiu aí apoiar muitas famílias, né, um grande presente que nós tivemos do movimento sindical no 1º de maio. Além disso, a gente está com 23 medidas estratégicas de negociação com o governo do Estado. Algumas dessas medidas já saíram. Então, o debate do PA, do PNAE, da merenda escolar. Agora a gente está com o debate da renda estadual também, para apoio, tanto para agricultores familiares, quanto para artesãos, costureiros que ficaram fora dessa renda básica federal, e outras ações a nível de projetos junto às secretarias. Então, saíram aí os editais da Secretaria de Desenvolvimento Rural para a agricultura familiar, está saindo também edital da CETRI, que vai apoiar também com cestas básicas, e tudo assim nessa perspectiva de não ser apenas a doação pela doação, né? É o fechamento de um circuito. Então, a compra dos alimentos da agricultura familiar, que compõe as cestas que vão para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, você consegue conectar o circuito da produção, da comercialização e da assistência. Então, o comitê, eu acho que é uma grande ferramenta criada pelo movimento social. A gente agradece muito, assim, porque lá a gente conseguiu realmente unir as maiores organizações do Estado, né? E a gente tem feito uma ação que não é só uma ação como a estão sendo representados naquele momento por nenhuma entidade. Então, a gente está ali num papel de rede de proteção social e de assistência também na construção desse enfrentamento
pós-Covid. Então, eu acho que isso daí, com certeza, será um grande movimento que será pós-pandemia, com fé em Deus, né? Que essa nova normalidade que o povo conta aí chegue logo e que a gente possa construir mais e mais. Então, agradecer a Cris, a Andressa, em nome do Sindipetro e da FUP, né, pelo grande convite, dizer que estamos à disposição, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais construído e unificado. A nossa companheira Marli, que a gente ama de paixão, o MPA, o Léo, né, a Leila, que são companheiros de lutas nossas lá em todos os estados. Só agradecer a vocês e dizer que a gente está na luta e na resistência sempre. As mulheres têm esse papel, as mulheres é a base realmente da estrutura familiar. E com certeza, eu tenho certeza que a revolução virá por nossas mãos. Boa noite a todos. Obrigada. Não feminista ou não será, né? Quer, Andressa, falar um pouco? Só falando uma coisa simplesmente, assim, você sabe que sindicalista trabalha com várias coisas, né? Inclusive com direitos trabalhistas. Então, recentemente o sindicato conseguiu uma liminar para garantir os salários, né? E no aproveitamento da Covid para poder ter perda para o trabalhador, né? Trabalhador do ADM, trabalhador do turno, as garantias trabalhistas. E fora as ações junto às questões de saúde, que a gente está tendo uma preocupação com o trabalhador. E o Sindipetro hoje tem na CUT, né, na vice-presidência, o diretor Pia, que também tem participado, né, desses debates junto com o Estado e propondo ações. Então, a gente está nessa integração aí, todo mundo junto e misturado, fazendo força para a gente caminhar. Vou deixar com a Andressa, porque Marli vai tocar uma musiquinha depois. E depois emenda com a de Bruno. Só falar uma coisinha aqui rapidinho. Que tem uma pessoa aqui que eu queria falar, meu sobrinho mandou dar um oi, dar um parabéns para você, está assistindo junto com meu pai, ele botou aqui, estou aqui com meu avô, e o pessoal, Roberta Alves Medina, que é da CIPA Relan, companheirona lá, a gente está na CIPA, a gente está no sindicato, a gente é brigadista, a gente faz algumas coisinhas. Então, assim, Cláudia Maria, Augusto Oliveira, disse que estava mudo, mas já ficou bom, Leila está aqui sempre junto aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém. Leila falou das músicas, a Atila voltou, Eduardo Pérez está dizendo que está muito bom, mas ele é suspeito que é da minha esposa, mas deve estar falando de vocês, então parabéns para vocês. E Romário disse que o debate é de grande importância para a companheirada. Vamos lá, vou deixar com a Andressa e agradecer ao coletivo de mulheres, porque, assim, mesmo que a gente eu acho que a gente precisa caminhar mais, mas eu nunca me esqueço do primeiro encontro, quando uma palestrante disse, sempre que tiver a oportunidade de falar, você fala. Não perca essa oportunidade. Então, eu às vezes, quando eu via o microfone, eu falava, não vou falar. Não, ela disse que eu tenho que falar, eu tenho que ocupar esse espaço. Então, vamos lá. Às vezes a gente fala um pouco demais, mas a gente fala, porque a gente precisa estar falando. A gente ficou muito tempo emudecida. Fala, Andressa. Para a gente é sempre um desafio maior, né? Começar esse movimento de falar mais, o microfone, aparecer mais, porque as mulheres na sociedade sempre foram tratadas como uma coisa privada. Então, estar no espaço público é sempre um desafio para nós. Você estava falando sobre sindicato, sobre relação trabalhista, e eu queria aproveitar o final para falar um pouquinho, né, do que está acontecendo na Petrobras. Eu não sei se todo mundo está sabendo, o capitalismo ele aproveita para espoliar cada vez mais trabalhadores, né, para aumentar a exploração do trabalho, e com esse governo que é neoliberal, né, ultra neoliberal, o que a gente tem tido dentro da Petrobras, que a gente tem enfrentado enquanto trabalhador. Eu sou uma trabalhadora da base, eu sou operadora, trabalho no chão de fábrica, continuo trabalhando, mesmo durante a pandemia, lógico, com medo de ser infectada, mas além dessas inseguranças de saúde que a gente enfrenta no dia a dia do trabalho, a gente também tem que lidar com os ataques da gestão da empresa. E em nome da pandemia, em nome da crise do petróleo, em nome da crise do capitalismo, a empresa vem reduzindo o salário dos trabalhadores. E tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu gosto muito,
que serve para qualquer opressão, mas é muito especial para a gente, né? E nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E a gente vê que as mulheres, elas estão muito afetadas. Elas são a parcela mais afetada por violência doméstica, por redução de salário, por inúmeras jornadas de trabalho que a gente tem. E isso é sempre agravado de uma forma muito desigual diante de uma crise. A gente vê que as mulheres que estão trabalhando de home office, por exemplo, tiveram salário reduzido e têm que lidar com o cuidado com as crianças, têm que lidar com o cuidado da casa, têm que lidar com o cuidado de toda a família. São elas os pilares que sustentam toda a casa, né, que tem que manter todo mundo em segurança, que tem que cuidar de todo mundo, e tem que desenvolver um trabalho que está sendo precarizado e tem que lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Recentemente saiu um estudo sobre produção científica e você vê, no estudo, mostra que os homens não tiveram o trabalho afetado pela pandemia, trabalhando em home office, mas a produção das mulheres caiu absurdamente. E quem trabalha, né, quem está trabalhando no trabalho formal, quem está no dia a dia, consegue enxergar isso de maneira muito tranquila, né? Um homem, é claro, não vai enxergar isso da mesma maneira, porque ele está numa posição de privilégio com relação a gente, mas entre nós mulheres é muito fácil da gente conseguir enxergar essa desigualdade, né, no trabalho. Eu queria terminar agradecendo demais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre muito enriquecedor estar no meio de um monte de mulher foda. E obrigada a todo mundo. Eu que agradeço a presença de vocês e dizer que a gente continua fazendo nossos questionamentos e fazendo as nossas conquistas e sem perder a esperança, jamais. Vou passar para a Mari e depois a gente finaliza. Quer dizer, vou dar uma falinha rápida, porque eu quero dizer só uma coisa. Duas coisas. Um pouco que também prestar nossa solidariedade às 300 demissões aí, né? Provavelmente mulheres estão aí nesse meio também, né? Mas a nossa solidariedade, a gente soube aí das 300 demissões. Estou privado. E isso é reflexo, né? É reflexo, assim como outras ações que a companheira Andressa já trouxe aí para a gente, a companheira Anne, a Cris. Esse diálogo, né? E provavelmente quem está aqui nos observando e interagindo com a gente de alguma forma também está ali com seus questionamentos e suas afirmações em torno desse contexto que a gente vivencia. E dizer que estamos juntos, né? Mesmo distante, a gente está junto, porque nós somos da mesma classe e nós temos a mesma direção e convicção de que vamos chegar, de alguma forma, né? Se não são nossos pés propriamente dito, mas a nosso horizonte, os outros pés seguem e nós seguiremos juntos de qualquer forma, né? Então, isso a gente acredita e vamos seguir em frente. Campo, cidade, e a nossa grande diversidade, né? Rumo aí à sociedade que a gente está construindo. Não só sonha também, mas dando passo nessa construção. Então, agradecer demais esse momento, muito bom. E vou dar uma palhinha rapidinho, né? Já que meus 3 minutos tem que incluir a palhinha, né? Infelizmente, nós ficamos aqui o tempão. Rapidinho. Essa música foi eu e 2 companheiras do Ceará, na época eu atuava no Ceará, que fizemos durante o encontro de formação, continuamos depois, e enfim, é rapidinha ela, vou tentar não repetir para vocês pegar um pouco a mensagem, né? E essa é a mensagem que a gente deixa para todas as mulheres aí que está com a gente, as que não estão por N questões, mas que também devem se entrar e continuar aí essa trincheira, né? Nessa caminhada. É andar com os próprios pés. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios
próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Mulher não nasceu para ser escrava, isso é coisa inventada para poder nos oprimir. Já é tempo de acordar, mulher tem o seu lugar, vamos juntas resistir. Mulher não é uma propriedade, como dita a sociedade de costume patriarcal. Precisa também se libertar para o mundo transformar, derrubar o capital. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Mulher sempre foi subestimada, reprimida e maltratada, sem direito de dizer que ama, que sonha, que deseja, onde quer que ela esteja, ousadia deve ter. Mulher, nunca fuja dessa luta, pois a nossa causa é justa pro machismo superar. Sem construir o feminismo, não teremos socialismo, igualdade alcançar. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Cansei de ser domesticada, quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Tamo junto. Maravilhosa. Tem as palmas aqui, viu, gente? Tem palma de Aliette, Eduardo Pettersen, e a colega está pedindo para compartilhar a música. Tem um link aqui, viu, Ana? Que Leila postou aí na live. Fabiana dos Anjos está nos acompanhando, que foi Seada Transpetro. E, assim, quero agradecer a vocês. Cada vez que eu trago uma mulher aqui é uma aula e é um enriquecimento espiritual, sei lá, de fortalecimento, da gente continuar acreditando, né, nessas pessoas boas, de que o mundo é feito para a gente brilhar, para a gente ter vida, para a gente ter felicidade, para a gente tratar o outro como igual, e que a gente tem muita coisa para fazer para a gente conseguir estar nesse plano de uma maneira confortável, né? Que todos têm esses direitos garantidos. Eu tinha duas coisas para falar. A gente tem outro cara a cara na segunda, com Olivia Santana, Júcia Cardoso e Jailza, às 18 horas. Tem mais. Depois aqui tem um bate-papo com o Jailton, tá? Que ele vai falar, um bate-papo sobre cultura. Ele vai estar no Face, Jailton é nosso diretor. E eu não gravei aqui o nome do... Ele devia colocar aí caminho para vocês, mas ele não colocou. Mas é sobre música, é cultura, que ele também é músico, vai ser legal. E, assim, disso tudo da semana, esse 25 de maio aí, que tem a ver com a África, tem a ver com os povos negros, e, assim, eu sou mulher negra, e cada vez que eu vejo essa situação, né, de violência, a violência, o feminicídio, todas as formas, né, de agressão e todas as formas de tortura. E a gente dizer para as pessoas que a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter Constituição, a gente precisa garantir a dignidade humana. E, para isso, a gente precisa de 3 poderes funcionando independentemente. E toda injustiça que se faz a um é a injustiça que se faz a todos. Lembrar que vai ter uma live, um tirão de Lula, que ele fala: salvar o povo para salvar a economia. Então, vamos lá, gente. Uma boa noite. Eu vou deixar vocês com o Bruno Barroso, num clipe que ele gravou com a minha tia Maria, que estava de chikungunya. Espero que ela esteja melhorando aí. O nosso parceiro, colega André, minha prima Calize, e eu não vou poder dar os outros dados, quero que ele está aqui, mas infelizmente ele não está para dizer o nome da música, o autor e o colega dele, amigo que ajudou a fazer o clipe. O clipe é bonito, gente, e faz uma reflexão sobre essa condição lá
do Jorge, que venham novos zumbis, Dandaras, né? Outras Marielles. E boa noite para vocês, obrigadão. Estamos juntos. Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro os senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chega, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda.